O Banco do Brasil oferece duas coisas que praticamente quase nenhum outro banco oferece e também tem problemas que quase nenhum outro banco tem. A gente trabalha aqui em parceria com mais de 15 bancos e eu vou contar para você hoje algumas peculiaridades sobre o Banco do Brasil para você saber quando você deve contratar o seu Home Equity com ele e quando você deveria buscar outras opções. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo, eu sou um dos especialistas aqui da Crédito, que é uma consultoria, uma securitizadora de crédito imobiliário. A gente trabalha em parceria com mais de 15 bancos e é justamente por trabalhar com todos esses bancos e não depender apenas de um que a gente consegue ser honesto e falar para o nosso cliente a verdade, quais que são as vantagens, quais que são as desvantagens, quando você deve contratar com o banco e quando você deve buscar outras opções. E nesse vídeo aqui não vai ser diferente, a gente vai contar especificamente falando nesse caso sobre o Banco do Brasil. Temos outros vídeos no nosso canal também falando sobre outros bancos, vamos fazer falando sobre outros ainda. Então, se você tem essa curiosidade, dá um pulinho lá para conferir os outros vídeos também. Mas vamos para o que interessa, vamos para o vídeo de hoje e vamos contar para você todos os pontos principais, positivos e negativos sobre o Banco do Brasil. Mas só rapidinho, para quem não conhece ainda, o que é o empréstimo com garantia de imóvel, né? Se você chegou aqui, é marinheiro de primeira viagem, é o primeiro vídeo no nosso canal, acabou de descobrir o que é Home Equity ou empréstimo com garantia de imóvel, né? Que é tudo a mesma coisa. Ele é um empréstimo na qual você coloca o imóvel em garantia, apenas em garantia. Você não está dando o seu imóvel para o banco até você terminar de pagar. Não, essa é uma dúvida muito comum, mas o imóvel continua sendo seu. Você pode continuar morando, alugando, usando o imóvel da maneira que for, e ele é apenas uma garantia de que você vai pagar aquele empréstimo, né? E no caso do Banco do Brasil, essas condições melhores que eles oferecem por você dar essa garantia para ele é um LTV, né, que é o Loan to Value, que eles chamam nesse tipo de processo, que é a porcentagem do valor do imóvel que pode ser liberado como crédito. Para imóveis residenciais, eles tendem a liberar até 55% do valor do imóvel e para imóveis comerciais até 45% do valor do imóvel. E isso com um prazo de até 240 meses, dando para você aí 20 anos para realizar o pagamento. E embora muitas pessoas achem que isso é um problema, né, não quer pegar 20 anos, poxa, é muito tempo, eu não quero ficar tanto tempo com esse processo assim. Não, pode ficar tranquilo, isso na verdade só traz vantagens para você, né? Quando você tem um prazo de até 20 anos, você vai ter parcelas pequenas no final do mês. E, assim como no financiamento, você pode sim amortizar, diferente do que muitas pessoas acham. Então, você contratou 20 anos, mas não é por conta disso que você tem que ficar 20 anos realizando pagamento. Você pode amortizar, se for da sua condição e do seu interesse, para você quitar em 15, 10, 5 anos, até menos, se você quiser. Então, pode ficar tranquilo que isso é uma grande vantagem, na verdade, que o Banco do Brasil é um dos bancos que oferece para você. Tá, mas agora vamos para um ponto onde o Banco do Brasil consegue ser diferente da maioria, porque existem vantagens que o Banco do Brasil oferece, que outros bancos também oferecem, então vamos procurar aqueles pontos onde só ele oferece ou ele e poucos bancos oferecem também, né? E a primeira é a solidez. Pode parecer besteira, mas quando a gente fala de um contrato que pode levar 10, 15, 20 anos, né, de duração, é importante que a gente esteja fazendo com uma instituição sólida. E que é a instituição mais sólida do que o Banco do Brasil? Ele está aqui desde 1808, é literalmente o banco mais antigo do Brasil, e para aquele cliente mais conservador que busca esse tipo de conforto, né, por assim dizer, isso é uma informação muito importante. Então, o Banco do Brasil, ele está aqui desde 1808, não vai ser no meio da sua operação que vai acontecer alguma coisa. O segundo ponto já não é nada especificamente do Banco do Brasil, né, alguns bancos oferecem, mas é uma grande vantagem, então a gente vai trazer aqui também, que é o período de carência, né? O Banco do Brasil, ele oferece até 2 meses de carência para aqueles clientes que buscam esse tipo de opção, né? E o que é essa carência? Na hora que você contrata o empréstimo e recebe o dinheiro em mãos, a partir desse momento você tem as parcelas mensais para você poder pagar esse empréstimo de volta, né? Agora, a carência, ela te dá 2 meses para que você comece a pagar. Então isso é muito importante, porque quando a gente fala de um empresário, de alguém que está buscando fazer uma troca de dívida, qualquer motivo que seja, né? É importante você receber esse dinheiro e ter um tempo de fôlego, um tempo para você poder respirar, né? Afinal, você pegou um empréstimo porque você está precisando resolver um problema. Então, ele não vai querer já jogar uma parcela logo no primeiro mês ali para você devolver basicamente parte do dinheiro que você acabou de pegar já nessa parcela. Então ele te dá esse período de carência aí de 2 meses para que você consiga se reestruturar, para você poder pagar, seja a dívida que você está fazendo a troca de dívida ou então para realizar o investimento que você está fazendo. E aí você tem 2 meses de preparo para aí sim começar a realizar os pagamentos da parcela. Um outro ponto, né, o terceiro ponto aqui, também é um ponto que alguns bancos também conseguem fazer, mas o Banco do Brasil se enquadra nisso, que é um ponto muito importante, por isso que eu vou trazer aqui, que muitas pessoas não conhecem, que é a capacidade de somar renda. E o que é somar renda? Bem,
Na hora que você vai buscar o empréstimo, você vai ter uma parcela com valor X e o banco vai determinar se ele pode ou não te dar esse empréstimo, vendo a sua capacidade de pagamento, vendo se você tem renda suficiente para realizar o pagamento dessa parcela. Ele não vai te emprestar te dando uma parcela de R$ 5.000 por mês se você é uma pessoa que recebe 4, por exemplo. Não faria sentido, o banco faz esse tipo de análise. E qual que é o motivo dessa soma de renda, né, que eu falei? O banco ele vai fazer essa análise e você pode sim somar com outra pessoa, com seu cônjuge, com um familiar. Você pode juntar duas pessoas na operação e ele vai considerar a renda familiar como uma renda para aquela operação. Então, se você precisa, por exemplo, comprovar uma renda de R$ 5.000, mas você recebe só R$ 3.000, mas tem um outro parente que recebe R$ 3.000 também, sua esposa, seu marido, algum irmão recebe R$ 3.000, vocês podem somar e comprovar juntos para essa operação o valor de R$ 6.000. Lógico, os dois vão ter que entrar juntos na operação, assinar no final da operação, mas você vai conseguir realizar uma operação que antes, sem essa oportunidade, você não conseguiria. Então, isso é uma vantagem muito grande que alguns bancos oferecem, incluindo o Banco do Brasil, que é o banco da vez aqui desse vídeo. E o quarto e último ponto que eu vou trazer aqui também, ele também é um ponto que alguns bancos têm, mas é bom trazer porque ele é sim importante para algumas pessoas. No caso, a operação de Home Equity, ela acaba gerando alguns custos, né? Tem o custo de vistoria, tem EOF, tem alguns custos embutidos e esses custos eles vão entrar no seu saldo devedor. Essa é uma das vantagens que o Banco do Brasil oferece, e alguns outros bancos também, que é você não paga nada no ato, você não tem que pagar a vistoria do seu imóvel ainda sem ter a certeza se essa operação vai para frente ou não. Então, os custos eles vão ser pagos pelo banco e aí, na hora da operação finalizar, eles vão ser embutidos no saldo devedor. Sim, você vai acabar pagando, né, óbvio, mas você vai pagar eles diluído na parcela mensal. Você não tem que ter o dinheiro em mãos para você poder contratar o empréstimo, né? Até porque isso atrapalharia muitas pessoas, porque são pessoas que estão no momento de necessidade de crédito, né? Você está precisando tomar dinheiro, então você não está querendo gastar dinheiro. Então, ter essa opção de você ter o custo embutido no saldo devedor é muito vantajoso, porque você não precisa ter um centavo para poder contratar a operação. E isso acaba ajudando bastante. A gente sabe que tem alguns bancos, principalmente em operações PJ, que às vezes querem cobrar ali a parte de vistoria ou alguma coisa no ato, né, antes da operação. Então, o Banco do Brasil não cobra nada, acaba sendo um ponto muito positivo para ele. Agora, como eu disse que a gente ia ser realista aqui, falar os pontos positivos e os negativos, vamos para os pontos negativos, porque existem sim alguns pontos negativos, né? Nenhum banco é perfeito, mas vamos lá. O primeiro ponto é, se você busca agilidade, o Home Equity, ele por natureza já é um processo um pouco mais demorado do que um processo de empréstimo tradicional. Ele envolve um bem, ele envolve um imóvel, tem parte de vistoria. Então, ele acaba sendo um processo um pouco mais demorado. E no Banco do Brasil existem relatos de clientes que dizem que ele acaba sendo mais demorado ainda do que o normal, né? Tem pessoas que demoram às vezes 45 dias, até 60 dias para poder finalizar seu processo, sendo que é um processo que ele, por natureza, como eu disse, ele já é um pouco mais demorado, mas ele tem uma média ali de 25 dias a 30 dias. Então, o Banco do Brasil acaba sendo um pouquinho mais demorado para a maioria dos clientes. Um outro ponto negativo também que eu falei é, para alguns tipos de imóveis a diferença vai ser pequena, mas quando a gente fala de altos valores, um percentual pequeno acaba sendo uma grande diferença também, é que ele libera até 55% do valor para imóveis residenciais e 45% para imóveis comerciais. Isso é uma coisa que vai fazer uma diferença pequena se a gente está falando de um valor pequeno, mas quando a gente fala de altos valores, é uma grande diferença porque tem bancos que liberam 60% do valor para todos os tipos de imóvel. Então vai ter banco onde você vai conseguir no imóvel comercial 60%, 50% do valor, em contrapartida no Banco do Brasil você vai ficar travado ali nos 45%, isso sendo que 45% é o teto, eles podem acabar liberando um pouco menos. Então você ter essa diferença um pouco menor, quando você vai ver com números muito grandes, acaba sendo uma diferença muito grande, esse pequeno percentual de 5%, 10%, 15%. E o quarto ponto, que é muito parecido com o terceiro também, é que ele também é bem conservador na hora de analisar o imóvel. Então, ele precisa também que o imóvel esteja todo regularizadinho, com tudo certinho, todo nos mínimos de detalhes, pois qualquer pequena irregularidade, qualquer coisinha que não se encaixe nos conformes do banco, eles não vão ser nem um pouco flexíveis, ou então vão ser muito pouco flexíveis, né, para poder liberar o crédito para o cliente. Então, na maioria dos casos,
a gente realmente precisa que o cliente esteja com tudo muito enquadradinho ali para poder ser aprovado pelo Banco do Brasil. Alguns clientes conseguem ser aprovados com boas taxas, né? Não estou falando que ele não vai ser ideal para ninguém, mas aquele cliente que tem uma peculiaridade, às vezes no perfil de crédito ou no perfil do imóvel, infelizmente vai ter uma dificuldade maior de ser aprovado pelo Banco do Brasil. E o que acaba gerando um grande problema nessa parte de o imóvel precisa estar perfeito é que a etapa do imóvel já é a segunda etapa. Então, às vezes, aquele cliente que já está num processo há 10, 15, 20, 30 dias ali aguardando o andar da carruagem, né? Chega nessa etapa de vistoria do imóvel, por causa de um detalhezinho, o banco acaba negando seu pedido, então você perdeu um tempão ali. Se você estava tentando apenas com o Banco do Brasil, por exemplo, você acabou perdendo muito tempo, acabou criando expectativa e depois toma um não na cara, e isso acaba sendo muito frustrante. Por isso que é sempre bom também variar, né? Por isso que a gente sempre fala com a gente aqui da Crédito, temos parcerias com mais de 15 bancos, então a gente vai conseguir tocar a operação com vários, para que não aconteça isso de você estar com contato com apenas um banco, chega lá na frente, toma um não, fica frustrado e acaba tendo sua operação negada quando você estava precisando desse dinheiro. Tá, Rodrigo, então para quem que é o perfil ideal? Para quem que vale a pena contratar no Banco do Brasil? Ele vale a pena para vários clientes, tem sim muitas pessoas que vão conseguir a melhor condição no Banco do Brasil, assim como em outros bancos, né? Cada pessoa, cada perfil vai ter o seu banco ideal no momento ideal, mas o Banco do Brasil acaba sendo ideal para aquele empresário que está com a documentação toda certinha, tem uma operação toda bem enquadrada, não vai ter nenhuma peculiaridade que o banco vai precisar analisar e ser flexível e está precisando de um alto valor para poder realizar uma operação de capital de giro ou de investimento ali na empresa dele, precisa desses 2 meses de carência. Nesse caso vai ser muito bom. Outros casos bons também são aqueles clientes que precisam por precisar sentir mais confiança, precisa de uma instituição mais antiga, tem um perfil um pouco mais conservador na hora de tomar esse tipo de decisão que envolve dinheiro, e isso é bem normal, né? Acaba sendo bem normal quando se envolve dinheiro. Para esse tipo de cliente, o Banco do Brasil é uma ótima opção, porque é uma instituição, como eu falei, está aí desde 1808, então bem antiga no mercado, conhecida por todo brasileiro, todo mundo aí conhece o Banco do Brasil. Então, para alguns perfis, realmente acaba sendo a melhor opção do banco. Então agora, se você decidiu, depois disso tudo, realizar sua operação de home equity com o Banco do Brasil, que bom. Se você decidiu que não vai fazer com eles, que bom também. O intuito desse vídeo aqui não é forçar você a tomar a decisão de fazer ou não fazer. O intuito é instruir você para que você consiga tomar a melhor decisão para você. Mas a gente sempre bate no ponto de que a melhor decisão é você conseguir sempre a melhor proposta possível, seja o maior valor liberado, com a menor taxa de juros e com o maior prazo para que você tenha uma parcela pequena no final do mês. E é aí que a Crédios entra, porque nós somos parceiros de mais de 15 bancos ao redor de todo o Brasil. Estamos aqui para analisar sua situação, estruturar sua proposta da melhor maneira possível e enviar ela para os bancos que vão ter a maior chance de aprovação para que você consiga ser aprovado com a melhor taxa possível e no menor tempo possível também, porque a gente sabe que existe urgência, né? Já é um processo demorado, então a gente requer agilidade no processo e a Créditos consegue fornecer isso para os nossos clientes da melhor maneira possível. Também, uma outra vantagem que a Créditos oferece é que não tem surpresinha, não tem pegadinha no final, nós não cobramos nada por esse serviço, é custo zero para o cliente, não tem nenhum custo adicional. A gente trabalha de maneira na qual a gente ajuda você a conseguir a melhor proposta, esse é o nosso único objetivo. A nossa remuneração ela vem diretamente dos bancos, então com você a gente não cobra um centavo. Pode entrar no nosso site, preencher o nosso formulário que você vai ser atendido da melhor maneira possível para conseguir a melhor proposta possível para você aqui no Brasil. Então se você quer simular, acesse o nosso link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado, preencha o nosso formulário que você vai ser atendido da melhor maneira possível por um dos especialistas aqui da Créditos e de novo, de maneira 100% gratuita, sem cobrar R$1 por esse serviço. É apenas para ajudar que você consiga encontrar a melhor oportunidade possível, porque o melhor banco para você pode ser o Banco do Brasil, pode ser outro banco, pode ser o banco onde você tem relacionamento aí perto, às vezes você dá sorte, pode ser um outro banco que está do outro lado do Brasil que você não teria acesso sem o contato da Crédito. Então, não tem para que você aceitar a primeira proposta que bater na sua porta, vale a pena você falar com os especialistas da Crédito para que a gente faça toda a parte burocrática para você e encontre sempre a melhor proposta possível. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse. A gente faz questão aqui também de responder todo mundo, então se tem alguma coisa que você queira comentar sobre o vídeo, algo que você achou interessante, alguma pergunta que você queira fazer que não ficou muito claro ou que eu não toquei no assunto aqui no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder todo mundo e ajudar você a encontrar a melhor solução possível para o seu problema. Tá bom? Eu me chamo Rodrigo, vou ficando por aqui e até a próxima.